Chamamos o professor para mais uma roda de conversa sobre a conjuntura do Brasil às eleições 2022. Seja bem-vindo, professor, estamos às suas mãos. Fique à vontade. Fico muito contente, muito feliz pelo convite, né? Que só enobrece a gente, só realmente dignifica essa nossa esperança, né? Esse momento que a gente está vivendo aí, tão dramático, tão complicado, né? E com tantas nuances e com tantas nuvens aí bastante tenebrosas aí no horizonte. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, uma esperança muito grande, né? A gente não pode ficar só com a denúncia, tem que fazer também o anúncio, né? A postura profética que realmente a gente tem que adotar. A denúncia tem que sempre ser acompanhada de um anúncio. E esse anúncio é, evidentemente, essa perspectiva de esperança que a gente tem esse ano com as eleições marcadas aí para outubro, né? Eu começaria, companheirada, falando talvez um pouco, né, uma coisa que já está bem conhecida, bem batida, mas eu acho que não dá para a gente entender muito o momento que a gente está vivendo hoje sem fazer uma retrospectiva histórica, né, até recente, para ver como é que as coisas chegaram nesse ponto que a gente está acompanhando agora. A gente poderia tomar como ponto de partida, um possível ponto de partida, as manifestações de 2013, que ainda suscitam muitas controvérsias entre os analistas, inclusive dentro do campo de esquerda, o campo mais progressista aí. Há quem diga, por exemplo, que as manifestações de 2013 que gestaram, ou pelo menos criaram aquele caldo de cultura que acabou resultando nesses movimentos aí de direita, né, como o MBL, o Vem Pra Rua e vários outros, né, que acabaram criando as condições, né, como a gente bem sabe, para o impeachment da presidente Dilma e depois toda a trajetória que veio depois, todo o curso histórico que veio depois até chegar agora no Bolsonaro, né? Mas há também quem diga que talvez as manifestações de 2013 poderiam ter tomado um outro rumo posterior, né? Se a esquerda tivesse entendido melhor aquele momento, tivesse assumido uma postura mais de engajamento e de liderança daquele próprio movimento, na medida em que ele surgiu, inclusive, no campo popular, a partir aí dos movimentos de transporte lá de São Paulo, etc., né? Mas, de qualquer forma, a partir daquele momento, criou-se uma mobilização popular que, de acordo com os fatos, né, que começaram a se suceder depois, né, logo após a reeleição da presidente Dilma, que já foi uma questão muito difícil, né, a não aceitação da vitória pela quarta vez consecutiva do PT, por parte aí, principalmente do PSDB, Aécio Neves. Então, criou-se uma articulação em nível de Congresso, né, para poder dificultar ao máximo o segundo governo Dilma e, se possível, até provocar aí a sua queda. E, evidentemente, que aí você tem um outro processo paralelo, mas que acabou se convergindo com toda essa conjuntura, que foi a Lava Jato. Claramente, hoje, depois dos fatos aí recentes, né, a suspeita aí, né, do próprio Moro, do Dallagnol, enfim, né, todo o lavajatismo, como se acabou convencionando aí chamar, né, foi claramente um movimento político, não teve nada de movimento jurídico contra a corrupção, nada disso. Eu acho que está claro para todo mundo que acompanha. Foi um movimento político de direita, né, claramente direcionado primeiro, para impedir a própria candidatura de Lula nas eleições presidenciais, com o julgamento e a prisão dele, né? E já antes disso, claro, a própria situação aí que levou ao impeachment de Dilma. Então, essa interpretação do que aconteceu com a presidente Dilma, para a grande maioria da população hoje, está muito claro que foi um golpe, né? Um golpe midiático, com a contribuição direta aí dos meios de comunicação, um golpe congressual, né? E a gente não pode escolher também as grandes forças econômicas que se alinharam, né,
com essas grandes corporações aí, a corporação da mídia, da política, enfim, né, para poder afastar a presidente Dilma e já, né, com impedimento também do presidente Lula, né, se candidatar. Então, veja, a partir do impeachment de Dilma, nós tivemos o governo Temer, e o Temer preparou o caminho, e preparou muito bem preparado para a eleição de um presidente não apenas de direita, como aquelas corporações aí que se alinharam contra Dilma desejavam, mas queriam, né, acabou resultando no fracasso dessa articulação de centro-direita, vamos dizer assim, né, acabou resultando na eleição de um presidente de extrema-direita, de um presidente fascista, como nós temos agora com Bolsonaro. Então, toda aquela linha de política econômica com reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, enfim, tudo aquilo que começa com Temer e se prolonga, né, com o Bolsonaro, isso tudo faz parte de uma mesma narrativa, de um mesmo enredo para atender os grandes interesses econômicos aí do nosso capitalismo, enfim. E isso, evidentemente, se fez com uma retirada brutal de direitos, né, com a redução brutal da representação popular e social nos conselhos, nas entidades, enfim, naquilo que já tinha sido conquistado, né? E não foi uma conquista fácil, de avanço dos movimentos populares, exatamente para que a nossa democracia não se resumisse apenas ao voto de 2 em 2 anos, mas que fosse uma democracia que tivesse realmente um sentido, né, popular, um sentido social, que desse voz, né, para a definição de políticas públicas, para o debate da política de direitos, enfim. Bom, e chegamos aí na eleição de 2018, né, numa situação de grande fragilidade do campo popular e progressista, o que acabou resultando na eleição de Bolsonaro, e aí você tem outros ingredientes que explicam muito bem, né, essa eleição, o antipetismo, né, que foi muito cultivado, principalmente pela mídia, né, além do antipetismo, o apoliticismo, quer dizer, isso tudo foi gerando uma nova situação em que, afinal de contas, aí, a chamada pós-verdade acabou predominando, né, com suas fake news, com a política de desinformação, isso tudo já muito presente há 4 anos atrás na eleição e que continuou perdurando durante esses anos aí do Bolsonaro, esses últimos 4 anos, né? A pandemia veio nesse meio tempo, agravando muito a situação econômica do país, mas com reflexos, né, muito negativos na vida da população em geral, principalmente os trabalhadores, dos mais pobres, né? E essa crise, né, sanitária, ela acabou permitindo, né, o desabrochar também de outras questões, como o negacionismo, por exemplo, que já existia, mas ela foi potencializada agora, principalmente em função da necessidade de se combater o Covid-19, né? Então, nega-se que havia epidemia, depois nega-se a necessidade de curá-la, depois nega-se também as vacinas. Estamos saindo, né, desse momento mais cruento provocado pela pandemia, mas pagando um preço muito alto, né, devido ao desemprego, devido aos baixos salários, enfim, devido a toda a situação que a pandemia criou e que vai deixar ainda, né, por muito tempo pela frente. Bom, eu acho que, para falar de Bolsonaro, eu acho que não precisa, porque a gente está acompanhando passo a passo o que está acontecendo, né? E a gente percebe que, diante dessa situação posta, né, politicamente posta, você tem, então, hoje uma sociedade que parte dela, vamos dizer assim, 30% dela, ainda confia, né, e apoia esse governo que está aí, e aí a gente pode perfeitamente, né, dizer assim, afinal, como é que essas pessoas, né, antes de Bolsonaro pensavam? Eu acho que elas sempre pensaram assim, né, grande parte delas. E o que aconteceu em 2018 é que, empregando uma expressão bem popular, saiu todo mundo do armário, quer dizer, então
de repente, se o próprio mandatário maior do país, né, fala o que fala e faz o que faz, ele pensa que nem eu, então agora eu também posso ter toda a liberdade de falar o que eu bem entendo. E aí, né, estourou a porteira, e temos a situação que temos hoje. Então, essas pessoas se identificando com uma política que hoje é uma política oficial, uma política, né, de governo, elas se mantêm renitentes, né, em aprovar toda uma situação favorável, por exemplo, a preconceitos, a discurso de ódio, né, favorável à discriminação e combate aberto aos movimentos populares, né? Enfim, toda uma situação que a gente conhece muito bem hoje, né? Mas veja que, muito felizmente, não é a maioria da população que pensa assim, hoje, nesse momento. Quer dizer, as pesquisas estão mostrando aí, muito claramente, né, que existe um percentual de quase 50% de pessoas que não aprovam o governo Bolsonaro, não aprovam as suas políticas, não aprovam seu discurso, né, as suas narrativas, e que preferem uma outra opção política, preferem um outro futuro diferente para o país. E temos aí pela frente, então, um momento de decidir isso, né, de tomar a gente mergulhar, aprofundar nessa crise, ou vislumbrar um horizonte diferente, né, e caminhar em direção a ele, que são as eleições de outubro desse ano.